Sabe, histórias antigas têm um poder incrível, não é? A gente às vezes pensa nelas como algo, sei lá, distante, empoeirado, Pois é, mas de repente uma delas pode falar diretamente sobre liberdade, sobre identidade, e é bem isso que a gente vai fazer hoje. exato. Nós vamos mergulhar fundo num texto que é, assim, denso e fascinante. O quarto capítulo da Carta de Paulo aos Gálatas. Um texto fundamental. Totalmente. E o nosso material de apoio aqui são as notas e os comentários de duas bíblias de estudo muito boas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada. Duas excelentes fontes. E a nossa missão aqui é tentar desvendar a argumentação do Paulo, que é quase uma montanha-russa, né? É uma ótima descrição. Ele usa analogias do dia a dia, faz apelos super emocionais e termina com a reinterpretação, assim, radical de uma história famosíssima. Tudo para defender uma ideia central. A diferença entre ser escravo da lei e ser livre pela fé. Exatamente isso. A diferença brutal entre essas duas coisas. Ok, vamos começar a desempacotar isso. Vamos lá. Paulo começa com uma imagem que, para qualquer pessoa daquela época, faria sentido na hora, sabe? Nos primeiros 7 versículos, ele fala de um herdeiro que ainda é criança. A ideia é, mesmo que esse menino seja, no papel, o dono de tudo, na prática, ele vive como um escravo. Sim, ele não tem autonomia nenhuma. Nenhuma. Ele tem tutores, administradores, gente mandando nele o dia todo. E ele não pode mexer na própria herança até o dia que o pai determinou. E é fundamental a gente entender a força dessa imagem. Isso não era tipo uma poesia, uma metáfora vaga. Era real. Era a realidade jurídica no mundo greco-romano. Um herdeiro menor de idade tinha seu status legal suspenso. Ele era o futuro patrão, mas vivia sob as mesmas regras, as mesmas restrições de um servo da casa. Nossa. Então, quando Paulo usa essa analogia, ele está pegando um fato da vida cotidiana deles para explicar uma verdade espiritual muito profunda. Faz todo sentido. Ele está dizendo, olha, era assim que vocês viviam. E dentro dessa analogia, ele usa uma expressão que soa meio misteriosa. Rudimentos do mundo. Isso. O que seria isso? É alguma filosofia super complexa? Tem engraçado porque é quase o oposto. A expressão aponta para os princípios mais básicos, sabe? Elementares. Tipo o ABC. Exato, o ABC da religião. Pensa nos rituais pagãos que eram baseados nos ciclos da natureza, ou nas regras mais básicas do judaísmo, como as leis de comida, os dias de festa. Entendi. Paulo está dizendo que viver sob a lei, seja qual for, é como estar preso nesse jardim de infância espiritual. Você aprende as regrinhas, os rituais, mas nunca chega na maturidade, na relação de verdade, que é o que importa. É como ficar preso no tutorial do jogo sem nunca jogar o jogo de verdade. Perfeito, exatamente isso. E aí vem o ponto de virada, que ele chama de a plenitude do tempo. Uma expressão que soa grandiosa. E é mesmo. Significa o momento perfeito, o ponto exato na história em que Deus decidiu agir de forma permanente, definitiva. E como ele age? Enviando seu filho, e a descrição é super precisa. Nascido de mulher, nascido sob a lei. Ele não surge do nada, ele entra na nossa realidade. Ele nasce como qualquer um de nós e se coloca debaixo do mesmo sistema de regras que aprisionava todo mundo. E qual era o objetivo dessa missão? O propósito é duplo e é genial. Primeiro, resgatar os que estavam debaixo da lei. A palavra que ele usa tem a ver com comprar a liberdade de um escravo no mercado, sabe? Certo. Uma libertação que tem um custo. Exato. E segundo, que é o grande prêmio, conceder a filiação. E essa palavra filiação, nossa, é uma bomba atômica no argumento dele. Espera um pouco. Hoje a palavra filiação ou adoção tem uma carga muito emocional, de afeto, né? Sim. Mas parece que para Paulo o mais importante era o lado legal, o de direitos. É por aí? Ele está mais preocupado com status do que com sentimento? É uma ótima pergunta. As duas coisas estão conectadas. Mas você tem toda a razão. O ponto de partida dele é o status legal. Certo. No Império Romano, a adoção era um ato jurídico poderosíssimo, muitas vezes usada por nobres para garantir um herdeiro. Uma vez adotado, o filho recebia o nome do pai, todos os direitos de herança. E a vida antiga? A vida antiga, as dívidas antigas,
tudo era legalmente apagado. Era uma mudança de status completa, irrevogável. Uau! Então o Paulo está dizendo que Deus não nos torna só amigos ou seguidores. Ele nos dá o status legal de filhos plenos. E isso muda absolutamente tudo na prática. Muda completamente. Deixa de ser uma relação de servo e senhor, baseada em regras e medo, e passa a ser uma relação de filho e pai. Certo. Por isso ele diz que agora a gente pode clamar Abba, Pai. Abba era um termo aramaico super íntimo, quase como papai. É uma palavra que um escravo jamais ousaria usar. Que incrível. Ela expressa uma intimidade, uma confiança, que são resultado direto desse novo status de herdeiro. Você não é mais um escravo esperando ordens. Você é um filho que pode conversar com o pai. Essa primeira parte é um argumento lógico, quase jurídico, né? Mas aí a coisa muda de figura. Sim. O tom de Paulo vira 180 graus. Ele sai do argumento teológico e entra num apelo pessoal, quase desesperado. Dá para sentir a angústia dele. Totalmente. A partir do versículo 8, a retórica muda. É como se ele dissesse: ok, já expliquei a lógica, mas parece que não está funcionando. Deixa eu falar de coração para coração. Ele expressa uma perplexidade que é quase palpável. Ele diz: não entendo. Depois de conhecerem a Deus, ou melhor, depois de serem conhecidos por Deus. E essa correção é linda porque coloca a iniciativa em Deus. É verdade. Ele continua: como é que vocês estão querendo voltar para aqueles mesmos rudimentos fracos e pobres? E o que era essa volta na prática? O que eles estavam fazendo que deixou Paulo tão preocupado? Ele dá uma pista clara quando menciona que eles estavam observando dias e meses e tempos e anos. Tudo indica que isso é uma referência direta à adoção de um calendário religioso judaico. Eles estavam começando a celebrar as festas, os sábados. Entendi. E para os falsos mestres que estavam lá, isso era sinal de espiritualidade avançada. Para Paulo, era o exato oposto, um retrocesso terrível, uma volta voluntária para a cela da prisão. É como, sei lá, alguém que ganha na loteria e no dia seguinte decide voltar para o emprego antigo por medo. É uma analogia perfeita. É uma recusa da liberdade que eles já tinham recebido. E para tentar chacoalhar a memória deles, ele apela para o início do relacionamento dos dois. Sim, ele conta uma história muito pessoal, muito humana. Ele diz que foi por causa de uma enfermidade física que ele pregou para eles pela primeira vez. Ele não tinha planejado parar ali na Galácia, mas ficou doente e teve que ficar. Esse detalhe é fascinante. Alguns estudiosos acham que podia ser malária, outros uma doença nos olhos. Seja o que for, era algo que, segundo ele, poderia ter causado repulsa. E mesmo assim, ele lembra: vocês não me desprezaram, pelo contrário, me receberam como se eu fosse um anjo de Deus, como se fosse o próprio Cristo Jesus. Nossa. Ele usa essa memória de uma aceitação tão radical, tão amorosa no passado, para mostrar o quão fria e distante a relação tinha se tornado. O que aconteceu com a gente. É um golpe emocional muito forte. E ele não para por aí, né? A intensidade só aumenta. E ele usa uma metáfora que, vinda de um homem naquela cultura, é chocante, a do parto. Ah, sim. É uma imagem potentíssima. Ele se compara a uma mãe em trabalho de parto. Exato. Ele diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Uau! Isso mostra que a preocupação dele ia muito além da correção de doutrina, sabe? Não era só sobre pensar certo. Era visceral. Era uma angústia visceral, quase maternal. Ele ansiava pela formação do caráter de Cristo neles. E ele descreve esse processo como doloroso, íntimo. É a dor de ver alguém que você ama regredindo, se diminuindo em vez de crescer. E essa angústia toda, essa dor de parto que ele sente, parece que o empurra para usar o argumento mais forte que ele tem na manga. Com certeza. Ele vai mexer com a história mais sagrada de todas para os oponentes dele. A história do pai fundador. Exatamente. É o clímax do capítulo. Depois da lógica e da emoção, vem o golpe teológico final. A alegoria de Agar e Sara. É uma jogada de mestre. Genial e arriscadíssima. Ele se vira para os que queriam viver debaixo da lei e diz: vocês que gostam tanto da lei, vamos ler a lei juntos? E ele pega a história de Abraão, o pai de todos eles, e vira ela de cabeça para baixo.
Ok, então vamos detalhar esse simbolismo porque é aqui que tudo se conecta. Ele pega a história dos dois filhos de Abraão, Ismael e Isaque. Como ele transforma isso numa alegoria? Ele cria dois sistemas paralelos, duas equipes, como você disse. De um lado, está Agar, a escrava egípcia. Certo. Para Paulo, ela representa a aliança da lei, aquela dada no Monte Sinai. E essa aliança, segundo ele, só pode gerar filhos para a escravidão. Ah, Ela corresponde a Jerusalém atual da época de Paulo, que para ele vivia em cativeiro espiritual. E o filho dela, Ismael, nasceu segundo a carne, ou seja, foi resultado do esforço humano. do plano B de Abraão e Sara para dar uma mãozinha para Deus. Exatamente, porque não confiavam na promessa. Ok, esse é o time escravidão pelo esforço. E o outro time? O outro time é liderado por Sara, a mulher livre. Ela representa a nova aliança, a da promessa, da graça. Uhum. Ela corresponde a Jerusalém de cima, a celestial, que é livre. E o filho dela, Isaque, é o oposto total de Ismael. Ele não nasceu do esforço humano. Foi um milagre. Foi um milagre, uma intervenção direta de Deus. Isaque nasceu mediante a promessa. Ele não foi o plano B do homem, foi o plano A de Deus desde o início. Então, basicamente, ele está criando um contraste total. De um lado, Agar, a escrava, o esforço, o Sinai, a escravidão. Perfeito. E do outro, Sara, a livre, a promessa, a Jerusalém celestial, a liberdade. É isso? Perfeitamente resumido. É um argumento binário, sem espaço para meio termo. Paulo está forçando os Gálatas a escolherem de qual família eles querem fazer parte. E não dá para ser das duas. Não dá. Não dá para ser um pouco escravo e um pouco livre. Eles precisam decidir de qual mãe, de qual aliança eles são filhos. É uma escolha de identidade. E ele ainda adiciona mais uma camada nessa alegoria, que é da perseguição. Ele não para só nos símbolos. Não, ele traz a história para o presente deles. Ele lembra que o Gênesis diz que Ismael, o filho segundo a carne, zombou ou perseguiu Isaque, o filho segundo o espírito. Certo. E então ele solta a frase de conexão, assim também é agora. Com isso, ele redefine completamente os papéis de herói e vilão na situação da Galácia. Nossa, então ele está dizendo que os judaizantes, os que se achavam os verdadeiros herdeiros de Abraão, Sim. na verdade estão agindo como Ismael, o filho da escrava, e que os cristãos gálatas, que estavam sendo pressionados, estão no lugar de Isaque, o herdeiro da promessa. Exatamente. É uma inversão espetacular. Ele pega a história que os oponentes usavam para justificar sua superioridade e a usa para chamá-los de perseguidores, de filhos da escravidão. Que loucura! Ao mesmo tempo, ele conforta os Gálatas, dizendo: essa perseguição que vocês estão sofrendo não é um sinal de que vocês estão errados. É um sinal de que vocês são os verdadeiros filhos. Uau! É realmente uma jogada de mestre. Então, depois de tudo isso, qual é a conclusão? O que ele quer que os Gálatas façam com essa alegoria tão forte? A conclusão é tão direta quanto o resto do argumento. Ele cita o que Sara disse para Abraão na história original: mande embora a escrava e o seu filho. Pois o filho da escrava de modo nenhum herdará com o filho da livre. Exato. A mensagem é inequívoca. Os dois sistemas são incompatíveis. Não há meio termo. Não dá para misturar um pouco de lei com um pouco de graça. Certo. Tentar adicionar às obras da lei a fé em Cristo não é um upgrade espiritual, para Paulo é uma negação total da liberdade. É trocar a certidão de filho pela de escravo. E ele termina o capítulo amarrando tudo isso de volta à identidade deles, né? Sim, a última frase é o grande resumo e o chamado final. De maneira que, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. É uma afirmação. É uma afirmação de quem eles são no nível mais profundo. É Paulo gritando: lembre-se de quem vocês são. Vocês nasceram da promessa, não do esforço. Parem de viver como se fossem escravos, porque vocês são herdeiros livres. É um chamado para que eles habitem essa nova realidade. Exatamente. Isso nos deixa com uma provocação, não é? Paulo pega uma narrativa de mais de 1000 anos antes dele para dar sentido ao presente dos Gálatas, para enquadrar a luta deles. Isso nos convida a pensar quais são as histórias fundamentais que a gente usa hoje para entender quem a gente é. Quais são as narrativas culturais, familiares, pessoais que definem nosso senso de identidade.
É uma boa pergunta. E mais importante, essas histórias nos colocam num caminho de escravidão, onde a gente precisa constantemente provar nosso valor através de regras e desempenho, ou elas nos libertam, nos colocando num caminho de liberdade que se baseia numa promessa, num presente que não depende do nosso esforço para ser conquistado.